Todos encontraram? Amém? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes, os servos, clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico é Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradavam: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Amém? Vamos parar aí. Queridos, fala sobre a crucificação de Jesus. E a verdade é que muitas pessoas acham, entendem que Jesus foi preso pelos soldados romanos. Jesus, na verdade, ele sendo Deus, nenhum homem, nenhum exército teria poder de prendê-lo, se não fosse da vontade do Pai que cumprisse assim. Necessário se foi para que ele pudesse chegar à cruz, e na cruz ele derrotar o inimigo número 1 de Deus, e o nosso inimigo, que é Satanás. Então Jesus, ele deixou-se levar, ele se doou para a salvação da humanidade. Jesus não foi preso porque ele não tinha poder, ou porque ele foi inferior àqueles soldados. Ele mesmo disse a Pedro, quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, ele falou: Pedro, coloca essa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porventura, Pedro, eu não poderia invocar miríades de anjos aqui e exterminaria todos esses homens? Então, na verdade, Jesus, ele não foi preso, ele se doou por nós. Ele foi para a cruz para pagar o preço. E eu quero falar com você esta noite sobre a revelação da cruz. Veja bem que conhecer Jesus é receber a revelação da cruz, é experimentar o poder de Deus através do que Jesus sofreu para alcançar a nossa redenção. Veja bem que a experiência da cruz é um milagre, não é isso? Porque na cruz a Bíblia fala que maldito
é aquele que foi para a cruz, o que era sendo levado para a cruz. Então nós que deveríamos pagar o preço da cruz, mas Jesus se fez maldito por nós. Ele fez uma troca, ele pagou o preço do resgate, ele foi em nosso lugar, ou seja, todo o mal. Por isso que naquele momento diz a Escritura que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, de toda a humanidade. Naquele momento da cruz, Jesus se sentiu só, Jesus sentiu-se abandonado, porque estava sobre ele o pecado da humanidade, não é verdade? Então ele levou uma carga de toda a humanidade, mas Deus o ressuscitou, né, ao terceiro dia. Viver a experiência da cruz é um milagre, e o Senhor toma o nosso espírito, trasladando até o momento de sua maior agonia, e literalmente chegamos a ser um com ele. Jesus não morreu para ser admirado como mártir, nem para que o povo se sentisse compaixão dele, né? Tampouco fez para ser famoso, mas sim, a sua missão foi tomar o meu lugar, foi tomar o teu lugar, foi tomar o lugar de todo pecador. Porque a Bíblia fala que o pecado, ele separa-nos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E ali, tomando o nosso lugar, Jesus levou todas as nossas fraquezas naquela cruz, cancelando a dívida que tínhamos para com Deus. Então Jesus pagou o preço da cruz, pagou o preço da dívida, né? Então vejam bem que nós, como diz a Escritura, nós estávamos lançados no mercado negro de Satanás. O homem não tinha nenhuma esperança, não é isso? Até Jesus, o homem não sabia o que viria a ele depois da morte física, não sabia, não tinha esperança do que esperava do outro lado, que tinha salvação. Mas Jesus veio para ser Salvador, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. E quando nós compreendemos esta revelação, nós sentimos que a morte de Jesus passa a ser também a nossa própria morte, porque a morte de Jesus nos leva a entender que nós precisamos morrer para o mundo, nós precisamos morrer para as mazelas deste mundo, e para termos vida, e vida em Jesus. Jesus diz, a sua palavra diz em João, que todo aquele que olhar para a cruz será salvo. Moisés levantou uma serpente no deserto, para que todos aqueles homens, quando eles fossem picados de víboras, para que não morressem. Deus permitiu que ele levantasse uma serpente de ouro no mastro dentro do acampamento dos judeus no deserto. E todo homem que olhasse para aquela cruz, para aquela esfinge, daquela cobra, daquela serpente, imediatamente ele era curado da mordida da cobra e não morria. Por isso que lá em João capítulo 3, a Escritura diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida. Todo aquele que olha para Jesus passa da morte para a vida. Todo aquele que recebe a Jesus passa a ter a vida eterna. Salmos capítulo 22, versículo 1 e 2. Jesus podia ver como os demônios, com toda a sua fúria, vinham contra ele como fortes touros de Bazã, e como leões famintos que abriu a sua boca, rugindo com toda a classe de palavras perniciosas, procurando que fosse delimitado em sua fé. E assim Jesus também ele pôde, naquele momento da cruz, ele pôde contemplar a fúria de Satanás, ele pôde ver a fúria de todos os demônios como os touros loucos querendo devorá-lo. Os sacerdotes religiosos, os doutores da lei, aqueles homens levaram Jesus para a cruz. Aqueles homens tinham inveja de Jesus, mas eles, loucos por ele, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e não sabia que Jesus era Deus. Vejam bem que nascer na revelação da cruz, devemos ir diariamente à cruz para achar a revelação e inspiração de Deus. Paulo, ele disse, diariamente eu morro. Então, na verdade, precisamos entender, né, a revelação e nascer da revelação da cruz.
Jesus tomou o lugar da maldição. Deus deu a conhecer a condição espiritual do seu povo. Isaías capítulo 1, eu queria que você pudesse ler comigo, capítulo 1, versículo 2 a 5 de Isaías. Deus fez reconhecer como que estava o seu povo. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo Isaías capítulo 1, de 2 a 5, que diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Então veja bem, Deus aqui trazendo uma revelação da condição espiritual que encontrava o seu povo. Terra e céu são chamados como testemunhas. Não é isso que está escrito aí? Testemunha de quê? Deus mostra um diagnóstico espiritual e também qual é o preço da libertação. Deus mostra claramente. Na cruz a maldição é cancelada. Deus, Ele tirou toda a maldição para poder dar-nos a sua bênção. Lá em Gálatas 3,13 fala que maldito é aquele que foi para o madeiro. Então Deus cancelou. Nós éramos para ir para lá, mas o Senhor cancelou a nossa ida para a cruz. Veja que a coroa de espinhos que Jesus levou, tudo tem um significado. Muitas pessoas às vezes não entendem. A coroa de espinhos que Jesus levou sobre as suas têmporas, não é? O que aconteceu com a terra quando o homem pecou? Ela passou a produzir o que? Espinhos e abrolhos, não é? Veja Gênesis capítulo 3, versículo 17, parte B, e também o 18, parte A. Olha o que está escrito. Quem achou pode ler para mim. Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versículo 17, B e 18A. Quem pode ler? Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Então ela passou a produzir espinhos e abrolhos. Amém? Até então a terra ela não era amaldiçoada. Até então a terra não tinha espinhos. A terra só produzia coisas boas para a alimentação do homem. Após o pecado, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Então Deus, veja bem, e agora a coroa de espinho que Jesus colocou, que foi colocado em sua têmpora, ela foi feita de uma coroa de espinhos. Amém? De planta, de mato, de abrolhos. Os espinhos e abrolhos representam ruína. E Jesus aceitou levar sobre suas têmporas essa terrível opressão que tinha flagelado a humanidade. Isaías 53, versículo 3 e 4, eu gostaria que você pudesse ler comigo. Isaías 53, versículo 3 e 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui o texto diz que Jesus, Isaías, foi um profeta que ele viveu 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele já profetizara o que iria acontecer, qual seria a missão do Messias. Então veja bem, queridos, que o azorrague, né, a chaga que nos deu cura, e a azorrague de Roma tinha metal e osso cortante nas suas pontas, não é isso? Veja que pela lei romana seriam 40 chicotadas que Jesus deveria levar, não é isso? Mas a Bíblia fala que levou quantas? 40 menos uma. Então foram quantas? 39. A Bíblia fala que Isaías, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então veja bem, desde a primeira chicotada ficava em carne viva, porque tinha nas pontas, era um chicote com várias pontas, com vários segmentos, vamos falar assim. Chegava aqui, tinha vários segmentos, e cada segmento daquele, na sua ponta, tinha osso cortante ou metal. Então, à medida que, vamos supor, que batesse nas costas, a primeira batida já abria cortes, já lanhava as costas. Imagine tomar 39 chicotadas, uma em cima da outra. Você pode calcular qual foi o sofrimento do Messias? Qual foi o sofrimento que ele teve por nós? 39. Vejam bem, cientistas comprovavam que existem 39 classes de enfermidade. Foi comprovado pela ciência. As outras enfermidades são ramificações dessas 39 que são a base da enfermidade do homem. Então veja bem, não é casualidade Jesus ter tomado 39 chicotadas. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Desde que toda a enfermidade ficou cancelada nas costas de Jesus. O que diz o versículo 5 de Isaías 53? Quem pode ler para mim? E agora, e tenho eu aqui, perdão, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então veja bem, Jesus, ele teve os cravos em suas mãos. Amém? O cravo na mão é livre de culpa, para nos livrar das culpas. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amém? Que purificação é essa? É tirar o peso da culpa da nossa consciência. Ele perdoa os seus pecados e te liberta. Porque quando você confessa seu pecado, você não tem como mais alguém te acusar dele. A Bíblia fala em Provérbios 28:13 aqui: aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então, na verdade, Deus, quando lhe perdoa, é como diz lá em Miqueias, é como ele tivesse pegado os seus pecados e lançado nas profundezas do mar. E ali diz um escritor que alguém botou uma placa: é proibido pescar. Não tem como Satanás pegar o teu pecado que foi cancelado na cruz, que foi confessado a Jesus, alguém lançá-lo no teu rosto, amém? Porque Jesus te perdoou e cancelou e te purificou de toda a culpa. Tu não tem que estar com a tua consciência pesada, não, porque o Senhor te perdoou, Ele te libertou.
Por isso o Filho de Deus veio a este mundo. Veja bem que o primeiro cravo te livra da culpa, o segundo cravo, os argumentos são cancelados, como eu já disse aqui. E o terceiro cravo, vitória sobre a opressão. Jesus ainda foi ferido com a lança que transpassou. Saiu sangue e água. O que saiu? Quando os soldados meteram a lança do lado de Jesus, voou sangue juntamente com água, misturado. Veja bem que se comprova cientificamente quando isso acontece com um homem, é porque o coração da pessoa explodiu. O coração de Jesus explodiu. E você pode dizer neste momento: ah, meu coração está tão ferido, eu estou tão magoado, eu estou tão triste. Mas Jesus, o ferido no coração dele foi explodido, não foi à toa. Ele diz para você: mas o meu coração explodiu para que o seu coração seja sarado, para que as suas emoções sejam restauradas. Você precisa levar tudo para os pés da cruz. O coração do nosso Senhor, ele explodiu. Ele explodiu por você, por mim, para que as nossas culpas, as nossas feridas, para que o nosso coração, para que as nossas emoções sejam restauradas. Vejam bem, querido, o que o sangue de Jesus fez por nós. Levítico capítulo 16, versículo 14, fala-nos das 7 aspersões. Não é isso? Eu queria que você abrisse Levítico 16, versículo 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então veja que antigamente, no Antigo Testamento, para a purificação do pecado, havia uma necessidade de sacrificar um animal. Geralmente era um cordeiro, sem mancha, sem defeito. E aqui fala que tomará do sangue do novilho também. Aqui poderia ser novilho. E com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Veja que Jesus aspergiu sangue 7 vezes. Veja que foi através do seu suor. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 44. Eu queria que alguém pudesse ler para mim Lucas 22, 44. Amém? Vou esperar ele colocar aí. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Isso foi no Getsêmani, antes da crucificação. Quando Jesus foi orar, ele começou a intensificar as suas orações devido à sua agonia. E ali o seu suor começou a sair grandes gotas de sangue que iam até o chão. Jesus derramou suor, derramou sangue através de suas têmporas. Mateus 27, 29 e 30. Através de suas têmporas, quando foram colocados a
coroa de espinhos. Então Mateus, amém? Mateus capítulo 27, versículo 29 e 30. Amém? E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então Jesus, através de suas tebras, através do seu rosto, Miqueias capítulo 5, versículo 1. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Agora junta-te em tropas, ó filho de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E ainda existe uma outra passagem que está lá em Isaías 52, versículo 14, que diz o texto: pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então vejam bem que Jesus, ele também derramou sangue pelo seu rosto, através também de seus cabelos. Isaías 50, versículo 6. Isaías capítulo 50, versículo 6 diz que: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Diz que então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então aí nas costas de Jesus também derramou sangue, através da crucificação, dos cravos, suas mãos, através do seu lado. Então lá em Mateus 27, 35 e Salmo 22, 16, fala através dos cravos em suas mãos, onde derramou sangue, através do seu lado, João 19, 34. Então na verdade Jesus, ele aspergiu sangue 7 vezes, como também estava lá no Antigo Testamento. Então veja bem que as suas mãos, os seus pés, as suas costas, o seu lado, as suas têmporas, é que nos limpa do pecado e de toda maldade. Vejam bem que sem derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus derramou o seu sangue, pagou o preço da cruz do Calvário para nos resgatar da morte. Jesus pagou o preço da cruz do Calvário para nos resgatar das mãos de Satanás. Meu querido, vejam bem, muitos não entendem isso, e de repente alguns podem até se sentir ofendidos, falar: peraí, tu está falando que Satanás tem domínio sobre a minha vida? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que a única condição para o homem se salvar é por meio de Jesus. Não há no céu, na terra, nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, somente pelo nome de Jesus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse fala, o tema central da Bíblia é Jesus de Nazaré. Jesus veio com o propósito de resgatar, de buscar o homem perdido. Se nós não estivéssemos doentes, se o homem não tivesse pecado, Jesus não teria necessidade de ter vindo pagar o preço. Por isso que Jesus disse: eu vim, o médico, os sãos não precisam de médicos, somente os doentes. E Jesus veio porque toda a humanidade está doente, toda a humanidade está ferida pelo pecado. A pior doença que existe na face da terra não são as doenças do seu físico, mas sim a doença do teu espírito, é o pecado. Porque o pecado, ele alcança todo ser humano, todos. E somente o antídoto para
combater esse mal é somente pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe outro remédio. Então a revelação da cruz, aquele que entende a revelação da cruz, passa a viver o milagre de Deus. E o maior milagre de Deus na vida do homem é a vida eterna. Todos nós queremos, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar as enfermidades. Muitas pessoas são curadas de suas enfermidades, não é verdade? Muitas pessoas têm as suas enfermidades curadas através de Deus diretamente, ou através de Deus, através dos médicos. Porque muitos não entendem, os médicos também são usados por Deus, independente da religião deles, porque é Deus quem capacita eles para curar. Mas por mais que você protere isso, por mais que você seja curado do teu físico, mas se você partir sem Jesus, não tem meio termo, é condenação. É o que a Bíblia nos relata. Então você precisa entender que o preço da cruz do Calvário, o preço que Jesus pagou pela sua vida, como diz Pedro, não foi por prata nem com ouro que você foi comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. O Filho de Deus entregou-se por amor, entregou-se incondicionalmente. Ele não botou condição. Porque se Deus fosse olhar para mim, para você, para ver se nós tivéssemos alguma coisa boa para ser salvo, nós não merecíamos, porque nós nada de bom temos em nós. Mas Deus pagou o preço. Devemos aplicar o sangue de Jesus em um ato de fé de maneira permanente. A bênção perpétua de Deus estará conosco. Aprenda a viver na limpeza que outorga o sangue de Jesus Cristo, e teremos vitória eternamente sobre o inimigo das nossas almas. Então, querido, veja bem, Jesus pagou o preço pela sua vida, pagou o preço alto. Ele não fez acepção de você, Ele não excluiu você dos planos dele. Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, tudo foi consumado, o grito foi dado na cruz, tudo consumado está. Agora depende de cada um você se render ao Pai e dizer: eu aceito esse plano, eu quero isso para a minha vida. A decisão só você pode tomar, só você pode fazer essa decisão. Ninguém pode fazê-la por você, nem teu marido, nem tua esposa, nem teus irmãos, nem teus pais. Só você. Tudo que precisava ser feito foi feito na cruz. O Filho de Deus foi à cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Se você ver no capítulo 20 de João, logo no capítulo à frente do que nós lemos, ali Jesus, ao terceiro dia após se ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos. E ali Tomé não estava presente. Tomé, quando chegou, os discípulos se alegraram, Tomé duvidou. Então Jesus, ele ressuscitou, ele vive. Se Jesus não tivesse triunfado sobre a morte, o que seria de nós? Se Jesus não tivesse vencido a morte, que nem mesmo a morte pôde detê-lo, amém? A morte não pôde deter Jesus na tumba. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora imagine se Jesus tivesse ficado na tumba, o que seria de nós? O que seria do homem? Qual a esperança que você teria? Qual é a fé que você ia colocar? Se Jesus tivesse permanecido como um homem qualquer, comum, deitado naquela sepultura, nós não teríamos razões para estarmos aqui pregando. Eu não teria coragem. Se o Deus que eu sirvo, ou que eu gostaria de servir, eu soubesse que Ele morreu e não teve vitória, Ele morreu, qual seria o motivo de eu segui-lo? Não teria motivo, nenhuma razão para seguir. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
Ele ressuscitou ao terceiro dia, nem a morte pôde detê-lo. E como diz a Escritura, assim como Deus o ressuscitou, naquele grande dia nós também seremos ressuscitados juntamente com Ele, para a glória de Deus. Haverá um dia que nós teremos que estar diante de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, querido, você precisa tomar uma decisão. Uma decisão, uma escolha que você precisa fazer na tua vida. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Não é isso? Você de repente escolhe coisas ruins, ou às vezes você escolhe coisas boas. Mas você escolher a salvação em Cristo Jesus, você escolher a vida eterna, é a melhor e maior escolha que você pode fazer na sua vida. Mas você é livre para escolher. Você quem precisa tomar essa decisão. Eu gostaria de saber se nesta noite, se há alguém entre nós que deseja fazer essa decisão. Se há alguém entre nós que hoje fala, olha, eu quero hoje, eu entendi a revelação da cruz, eu entendi porque Jesus aspergiu sangue 7 vezes, eu entendi qual o significado do escravo nas suas mãos, das coroas de espinho nas suas têmporas, da lança ao seu lado. Eu entendi porque o coração de Jesus explodiu. Eu entendi que Ele ressuscitou-se dentre os mortos, e hoje eu quero receber Jesus. Alguém nesta noite eu quero hoje abrir o teu coração e falar, eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Ou se você um dia fez a sua decisão e por algum motivo você não deu seguimento à escolha que você fez, mas hoje você quer reafirmar isso, porque às vezes Deus constantemente Ele renovava a sua aliança com o seu povo, e às vezes nós precisamos renovar a nossa aliança, porque às vezes nós tomamos uma decisão, mas nós não seguimos, nós paramos. E hoje Deus quer estar te chamando, venha, porque eu quero fazer algo extraordinário na tua vida, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Eu quero saber se hoje você deseja reafirmar a sua decisão por Jesus. Eu quero saber se você hoje quer fazer, pai, eu preciso de Jesus na minha vida. Se você quer fazer isso, eu quero te convidar em nome de Jesus. Se você não tenha vergonha, você levante a sua mão, fala, eu quero fazer essa decisão hoje, eu quero fazer essa escolha hoje. Quem já decidiu por Jesus, mas não tomou a iniciativa de fazer isso publicamente, você precisa fazer, porque a Bíblia fala que com o coração se crê com a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você precisa declarar dentre as pessoas que Jesus Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor. Se você hoje deseja fazer isso, eu quero convidar você a levantar o teu braço. Alguém nessa noite que deseja fazer isso? Alguém? Nós não vamos insistir. Nós queremos pedir ao Senhor que te abençoe, que o Senhor te ajude a você ter uma nova oportunidade de ter um encontro com Ele. Amém? Vamos orar ao Pai. Querido Deus, graças te damos, meu Pai, por esse dia, por essa noite. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo privilégio e a oportunidade que tivemos de cultuarmos o teu nome. Queremos, ó Pai, nessa oportunidade de pedir por cada uma vida aqui, Senhor, por cada uma família. Queremos pedir e interceder pela vida dos nossos amigos que de repente estão aqui nessa noite, mas ainda não tomaram a decisão por Jesus. Que o Senhor possa conceder a eles uma nova oportunidade desse encontro, e que eles possam fazer essa decisão, que é a melhor decisão que um homem possa fazer. Meu Deus querido, cubra-nos, ó Deus, com o sangue precioso de Jesus. Leva-nos em paz para nossas casas, nos dê uma noite tranquila na tua presença, Senhor, e que a cada dia, ao despertarmos, tenhamos o desejo ardente de engrandecer o teu nome, e bendizer o teu nome, e fazer a tua vontade. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e agradecemos. Amém e amém.